gravador. Pessoal, boa tarde a todos que estão presentes. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para, por gentileza, desligarem os microfones. Se não desligarem, eu desligo por aqui. Daí, se alguém quiser falar em algum momento, vai ser muito difícil, porque se eu bloquear, fica muito difícil depois eu saber quem eu bloqueei e quem eu não bloqueei. Então, eu peço essa colaboração de desligar o microfone. E agradecer a presença de vocês para mais um jogo aqui, né, do Futebol SA. Nós estamos aí firme e forte já. Acho que essa aqui já é a nossa quinta ou sexta edição, né, Nakamura? Exatamente. Então, nós estamos aí num processo crescente. Feliz de vocês estarem aqui, vendo o nosso grupo crescer cada vez mais. O Sérgio e o professor Nakamura aí nessa coordenação técnica e coordenação de alinhamento fundamental. E hoje ter a nobre presença aí do deputado Pedro Paulo, que muito nos honra mesmo com a sua presença aqui conosco e com as suas contribuições, em todos os sentidos, em enriquecer o nosso aprendizado e trazer um pouco dos bastidores pré-jogo, né, dessa transformação aqui no Futebol SA. Então, seja muito bem-vindo. Eu estou passando a palavra para o senhor Nakamura, que passa a coordenar a partir de agora. Ok. Boa tarde a todos. Bom, para quem for assistir depois lá no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer muito grande contar hoje no nosso webinar com o deputado Pedro Paulo. O deputado Pedro Paulo é do Partido Democratas do Rio de Janeiro. Ele é carioca, economista, é um deputado bastante atuante lá no Congresso Nacional, especialista em orçamento público. E o deputado ele está atualmente capitaneando, está sendo o relator do projeto de lei 5082A, que trata da transformação dos clubes em empresa aqui no Brasil, né? É um assunto que nós consideramos muito importante, né, para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Nós estamos na expectativa de que o projeto de lei venha a ser aprovado no Congresso o mais rápido possível. Quem sabe ainda esse ano, mas se não for esse ano, no máximo no ano que vem, né? Então, justamente, a gente convidou hoje o deputado Pedro Paulo para que ele pudesse explanar um pouco mais sobre esse projeto de lei, sobre os trâmites lá no Congresso, as expectativas dele em relação à aprovação e o que virá depois também, né? Seria muito importante ouvir do deputado o que ele projeta aí para o futuro do futebol brasileiro, considerando, né, que esse projeto vá ser aprovado. Na verdade, temos 2 projetos de lei correndo lá no Congresso, na verdade são até mais do que 2, mas 2 que têm sido mais discutidos, né? Tem se falado de uma convergência, de uma espécie de unificação dos 2 projetos, queríamos ouvir o deputado em relação a isso também, né? Mas o fato é que é muito provável que realmente haja aí uma conciliação, uma convergência dos 2 projetos e que tenhamos uma única lei sendo aprovada lá no nosso Congresso, né? Então é isso. Eu queria também destacar que o deputado Pedro Paulo é uma pessoa que eu conheci no ano passado, lá não sei se ele se lembra, foi lá numa reunião no Sindicato dos Atletas Profissionais aqui de São Paulo, né? Foi lá que eu troquei cartão com ele, bati um papo com ele rapidamente. De lá para cá eu venho mantendo algum contato com ele. Deputado, não só comigo, mas com todas as pessoas, sempre se mostra aí muito atencioso, uma pessoa aí sempre aberta ao diálogo, à conversa, sempre disponível. Queria até parabenizá-lo, viu, deputado? É muito importante que nós temos parlamentares políticos com essa postura, né? Então é isso, eu não vou ficar falando demais aqui, eu quero passar logo a palavra para o deputado, depois nós vamos ter muitas perguntas para serem feitas, mas antes de passar a palavra para o deputado, eu quero passar a palavra para o meu colega Sérgio Cerqueira, que tem sido aí o meu parceiro na coordenação desses webinars. Sérgio Cerqueira, conforme já foi falado, ele
ele é um profissional aí de sucesso no mercado financeiro, mas, além disso, ocupa um cargo importante de presidente do Conselho Fiscal do Botafogo, né? Então, pega a palavra aí, Sérgio, e depois pode passar a palavra para o deputado, para ele começar a, a, sua, a sua fala. Mais uma vez, agradeço, professor Nakamura, né, pelo convite, né, e a brilhante coordenação desse grupo, né, possibilitando e propiciando, né, as discussões e a disseminação do conhecimento de tema tão importante para o futebol brasileiro, né. Agradecer também ao Roberto, que conduz muito bem, né, essa plataforma e tem nos propiciado também as condições tecnológicas para fazermos as reuniões, né, as webinars, e agradecer principalmente hoje ao deputado Pedro Paulo, que de forma muito ativa, né, muito coerente, né, e de forma com conhecimento técnico profundo, né, do que está acontecendo na gestão do futebol brasileiro, apresentou esse projeto de lei, né, que será com certeza o ponto de corte, né, na gestão dos clubes brasileiros. E como o professor Nakamura falou, existe um outro projeto, né, também, que eu estudei, que só ele que existia naquela época, há 1 ano e meio atrás, que é o outro projeto do senador Rodrigo Pacheco, e que me parece, né, isso já foi declarado, inclusive, pelo deputado Pedro Paulo na live da OAB, que existe a possibilidade de convergência. E isso será muito importante, porque os dois projetos se complementam. Tá? Obrigado aí, deputado, obrigado, professor, e vamos em frente. Bacana. Bom, mais uma vez, obrigado vocês pelo convite, ao Futebol SA, obrigado ao professor Nakamura. O professor Nakamura tem sido modesto, que a gente se fala às vezes, a gente fala direto, toda semana, artigo para cá, sugestão para lá. Eu gosto muito do blog do professor Nakamura, inclusive, por diversas vezes eu tuito, faço. Das provocações dele eu replico também nas minhas redes. E muito obrigado por esse convite, professor. Obrigado, Sérgio, por esse convite também, a todos vocês, o Bob, aí que vai nos mediar. Eu não trouxe a minha apresentação aqui, porque acho que fica um pouco enfadonho a gente passar por uma apresentação mais um PowerPoint aqui, e acredito que boa parte das pessoas que estão aqui, que convivem no futebol, tem já um nível de conhecimento avançado sobre as propostas que estão em tramitação. Então, eu queria falar mais sobre aspectos gerais, sobre o projeto, e eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho também sobre a MP, dos direitos de transmissão, que acho que é um tema que também está quente e que eu acho que a gente precisa debater porque eles se complementam, né, como medidas estruturantes para o futebol. Então, eu queria iniciar aqui dizendo que o futebol, na minha opinião, ele tem, o futebol brasileiro, principalmente os clubes, né, eles têm um pouco a situação parecida com o que tem o Brasil, né, principalmente nesse cenário de entrar na pandemia. Eu costumo dizer que o Brasil, os dois principais problemas do Brasil foi, ao entrar na pandemia, nós estávamos absolutamente frágeis do ponto de vista econômico e fiscal. Isso nos retira instrumentos de ação, né, e reação para o enfrentamento da pandemia, né? E nós tivemos um segundo grande problema, que é a questão da falta de liderança, da coordenação de uma liderança nacional, que é o que a gente vê em outros países, que vem dando certo, porque a partir de uma liderança política, e pandemias, guerras, são oportunidades para lideranças, para que lideranças políticas possam construir o processo de pacificação ou de retomada, o que a gente não está vendo aqui no Brasil. E o futebol, na minha opinião, ele tem esses dois mesmos problemas. Basicamente, os clubes em situação pré-falimentar, a gente tem, se eu não me engano, são 14 ou 15 dos clubes no ano passado, em 2019, tiveram um déficit operacional, déficit orçamentário, né? Fora, se a gente analisar o nível de endividamento dos clubes, que é crescente e, em muitos, absolutamente descontrolados. O Profut
foi um importante instrumento de refinanciamento das dívidas. Para uns funciona, né? Clubes que têm capacidade de arcar com as parcelas do Profut, mas tem a grande maioria dos clubes reclassificado o devedor de acordo com norma do Banco Central, entendeu? Então, a maioria desses clubes estão com essas dívidas descontroladas, seja do Profut, seja o endividamento privado, né? Então, esse problema do endividamento é algo que também vai custar um preço, já está custando um preço muito caro ao futebol, em especial aos clubes brasileiros. Então, se tentou no parlamento, durante a pandemia, algum tipo de projeto que pudesse prover alguma ajuda emergencial para os clubes. Vocês viram que nós aprovamos, na semana passada, um projeto de lei que suspende os pagamentos do Profut durante 180 dias, durante 16 meses, reduz os juros dessa suspensão. Tem uma série de medidas que são até polêmicas e que eu particularmente fui contrário, medidas que são medidas permanentes e que acho que estão na contramão daquilo que todos nós aqui, eu imagino, nesse grupo, prezam, que é o aumento da responsabilização dos dirigentes de futebol, a melhoria da gestão, da governança. Mas, enfim, foram iniciativas que o parlamento tomou para que se pudesse ajudar os clubes no momento da pandemia. Mas essa não é uma medida que estrutura o futebol brasileiro, né? Então, o futebol brasileiro hoje já entra na pandemia com esses dois grandes problemas, e eu acredito que a saída dele, já acreditava antes, agora eu tenho absoluta convicção disso, que ela passa por pelo menos dois caminhos que são fundamentais. O primeiro deles é a transformação da estrutura organizacional dos clubes. A gente tem uma situação que todos vocês conhecem, que é sui generis. Não há nenhum país do mundo onde o futebol dá certo do ponto de vista esportivo e financeiro, que clubes sejam instituições sem fins lucrativos, que tenham tributação como igreja, funcionamento amador. Os clubes, no mundo desenvolvido, são empresas, e ainda aquelas exceções que não são empresas pagam impostos iguais a entidades empresárias. Então, a gente ainda tem esse problema. Os 30 principais clubes do planeta, só 3 não são empresas: Real Madrid, Barcelona e Flamengo. O resto, todos eles são sociedades empresárias, né? Então, isso é um aspecto que eu acredito que é fundamental, e a raiz dos nossos problemas está nesse amadorismo da gestão, a falta de responsabilização dos dirigentes, que tomam decisões sem meter a mão no bolso, com o dinheiro dos outros, pensando na eleição seguinte. Então, isso é um problema central, na minha opinião. Um primeiro problema central, que é a organização dos clubes. A segunda questão é a falta de uma liga dos clubes. E aí, se a liga vai ser da CBF, se a liga vai ser sem a CBF, eu acredito que essa é uma questão que precisa se resolver. Mas é importante, nesses países também, onde o futebol está dando certo do ponto de vista esportivo, está dando certo do ponto de vista econômico, todos eles, os clubes, se organizaram em ligas. Em ligas onde eles defendem seus interesses, eles trabalham um produto futebol das mais diversas formas, eles criam mecanismos de controle econômico, eles buscam manter equilíbrio nas competições que existem, e isso é um fator decisivo que a gente está vendo ao longo da história para que os clubes se encerrem. Uma notícia, a gente vê assim o cenário, mas nós estamos muito atrás. Não, uma notícia boa é que o futebol entrou na pauta política. Isso eu acho que é um avanço. Eu acredito que eu não me lembro de, pelo menos desde que eu acompanho o parlamento, antes de ser deputado, eu não me lembro um momento que a gente estivesse discutindo tantos temas estruturantes para o futebol como agora. Nós estamos discutindo o clube empresa, a gente nem terminou de discutir o clube empresa, veio uma discussão na pandemia dos clubes, agora a discussão dos direitos de transmissão, e que a gente já está tentando, eu já estou tentando pegar uma carona ali, botar essa discussão da liga, para ver se a gente aproveita esse momento que o futebol está na pauta, né, para que nós possamos
dar esse passo que eu acho que seria muito importante para o futebol brasileiro. Então, do lado do clube empresa, eu falei clube empresa, eu acho que o profissionalizar a organização dos clubes e a questão da liga. Na questão do projeto do clube empresa, vocês conhecem ali os pilares principais, enfim, a simplificação tributária, o tratamento da dívida de forma acelerada, não é um novo Profut, os mecanismos, os ajustes que nós fizemos na legislação trabalhista, o instrumento da recuperação judicial, que agora vai ser decisivo. Se já era importante antes, eu já enxergava isso, tomei muita pancada, Sérgio. Essa recuperação judicial... Hoje, a gente não tem dúvida que recuperação judicial é tão fundamental para as empresas, imagine para os clubes também, você ter a possibilidade de ter esse instrumento da recuperação judicial, ou seja, o projeto ele tem essas vertentes aí que eu acredito que muitos de vocês já conheçam. Ele foi aprovado na Câmara praticamente com a maioria dos votos de deputados. Eu tive só a honrosa oposição do PSOL, que entendia que os clubes não podem ser privatizados, como se os clubes fossem estatais. Tem até um pouco de razão, que os clubes acabam com essas ajudas ao longo da história ser praticamente uma instituição paraestatal ou dependente do Estado. Mas foi aprovado e lá no Senado nós voltamos uma discussão que a gente ultrapassou na Câmara, que é a discussão de o projeto do clube empresa ter ou não a questão de um tipo societário específico, que é basicamente a diferença que tem do meu projeto. Na verdade, não é a diferença do meu projeto. Meu projeto modestamente, tem muito mais coisas do que o projeto que está no Senado. Mas o que gera algum tipo que gerou muita discussão com os autores do projeto que está no Senado é a questão da criação ou não de um tipo societário específico para o futebol. Então, o projeto está lá. Eu venho conversando, sim, com o senador Rodrigo Pacheco, conversando com o Rodrigo Monteiro, que é o advogado que concebeu, formulou a criação da SAF no projeto original 5.082, com o qual relatei e modifiquei. Então, a gente está tentando convergir em alguma coisa no projeto do Senado, como, por exemplo, admitir que a gente tem um tipo societário entre uma das opções entre os outros tipos societários existentes. Não obrigar que todos os clubes que queiram virar empresa tenham que ser SAF, né? Mas que ele possa escolher entre SAF, SA, limitada, comandita por ações, sociedade de propósito específico. Ele pode escolher entre os tipos societários existentes, dentre eles a SAF. Então, a gente tem conversado, esse é um caminho, né? O outro caminho, que é o que eu mais defendo e gosto, é pegar todos os elementos que tem o projeto do Senado, que são bons, de aumento, rigor de governança, maior rigor de governança, algumas especificidades, por exemplo, emissão de títulos no mercado, a gente possa trazer isso tudo do projeto que está lá no Senado, mas sem necessariamente a gente criar o tipo societário exclusivo para o futebol. Está um comando federal para que as empresas a serem criadas no futebol tenham aqueles parâmetros. Eu já fiz isso no projeto da Câmara. Por exemplo, eu coloquei no projeto da Câmara uma cláusula anti-nepotismo. Quer dizer, o clube virou empresa, o Botafogo virou empresa, o filho do Montenegro não vai poder ser o dono da empresa do Botafogo SA. Se ele quiser ser o dono do Botafogo SA, ele não pode ser diretor do clube anterior, do clube associação. Então, isso foi uma cláusula, é uma cláusula importante, porque tem muito clube de interior que o presidente vai querer fazer isso, né? Mas não necessariamente isso está dentro de uma SAF, né? Isso é uma obrigação para que as empresas não possam ter isso. Então, você pode colocar essas vedações sem ainda necessitar um tipo societário. Então, pegar mais aspectos que tem na lei do Senado e trazer para o projeto do Clube Empresa. Um outro ponto que eu tenho discutido, e converso isso muito com o Rodrigo, ele sabe disso, eu acredito que, olhando a experiência internacional dos países que, ao fazer a transição para Clube Empresa, exigiram a obrigatoriedade das SADs, né, enfrentaram problemas em relação a isso e hoje estão discutindo
a flexibilização desses modelos, que são modelos bastante rígidos. Por exemplo, a Espanha, agora, a reunião que eu tive um pouco antes da pandemia, em fevereiro, eu levei o presidente Rodrigo Maia lá na La Liga. Logo quando eu tive com o Javier Tebas, uma das primeiras coisas que ele falou foi isso. Olha, não, aqui nós estamos discutindo a flexibilização. Ele falou, Pedro Paulo, conhecia tudo do projeto, Nakamura, do nosso projeto. Falou assim, ustedes estão fazendo nossos acertos e não estão cometendo os mesmos erros, né? Porque lá eles estão discutindo agora, Bob, sair da SAD, porque a SAD, por exemplo, no momento de crise do futebol espanhol, gerou dificuldade para que eles pudessem reequilibrar os clubes, tirar os clubes das crises que eles viveram. Então, por exemplo, se você olhar o modelo italiano tem 5 tipos de societários, 5. Mas quando você vai ver como se compõem os times italianos, todos eles se aglutinam no tipo societário que mais parece uma SA. Então, assim, é um pouco do que a gente tem visto. É mais simples, por exemplo, o modelo inglês não tem essa história de SAD, SAF. A SA é uma empresa normal. Os Estados Unidos também é empresa tradicional. Então, eu acredito, tenho discutido isso muito com o Rodrigo Pacheco, com o Rodrigo, mas há um desejo de uma parte das pessoas que discutem, debatem futebol, acreditam que a SAF é importante e, se for ela opcional, tudo bem. Eu só acredito também, só para finalizar esse ponto, que principalmente no momento de pandemia, a gente precisa desburocratizar, a gente precisa facilitar, a gente precisa deixar mais claro para o mercado, para os futuros investidores, que já vão ter ali todo o cuidado de entrar e investir no mercado de futebol. Aí você cria esse tipo societário específico que as pessoas não conhecem, vai necessitar de uma série de regulamentação infralegal para poder deixar claro o funcionamento dessas SAFs. Eu acho que pode mais confundir do que ajudar. Por exemplo, uma emissão de debênture não precisa estar dentro de um tipo societário. Isso você vai na CVM e define como vai emitir uma debênture. Então, eu tenho esse tipo de preocupação, até porque, por mais que todos nós aqui amamos futebol, nos dedicamos a futebol, mas a gente também não pode imaginar que futebol é algo especial como nenhum outro. Ah, não, futebol, muitas vezes as pessoas falam, não, Pedro Paulo, mas futebol tem uma coisa diferente porque tem um aspecto cultural e tradicional, um aspecto social que precisa levar em conta para criar um tipo societário. Eu falei, mas não tem tipo societário na educação e na saúde? Não tem. Você não vê um tipo societário específico para empresas de educação e de saúde. Né? Você vê regras, né, para como elas funcionam. Ah, mas o futebol tem a lógica da cadeia econômica é completamente diferente, como é a legislação trabalhista, como funcionam. Ué, mas como é que é na energia, o mercado do petróleo, o mercado agropecuária, tem coisa mais complexa que uma atividade econômica e você não tem um tipo societário para essas áreas. Então, o tipo societário não pode guardar ligação com a atividade econômica. É a forma, é uma diretriz de como a empresa se organiza. Por isso que eu tenho feito. Por isso que eu abandonei essa lógica quando relatei o projeto 5.082, que na sua origem tinha já a criação da SAF. Mas eu acredito que para o projeto avançar, convergir, colocar mais um tipo societário, mas que ele não seja obrigatório, que seja uma opção, eu acho que não tem problema nenhum para o projeto avançar nesse sentido. E acho que é uma oportunidade também para que o senador Rodrigo Pacheco e os senadores possam fazer alguns aprimoramentos no projeto, porque ele foi concebido antes da pandemia. Pode ter ali alguns ajustes, você pode olhar, por exemplo, a questão da recalibração tributária, alguns aspectos que possam facilitar, pode trazer elementos mais flexíveis de recuperação judicial, dada a dificuldade que nós estamos vivendo agora. Eu acho que assim, a gente não pode só gastar energia no projeto no Senado para aprimorá-lo, ficar só preso na questão da discussão de tipo societário. A gente tem que olhar outras coisas também, aproveitar que ele já foi aprovado aqui, fazer as alterações para que, ao ser devolvido para a Câmara, a gente possa ter um projeto, uma versão 2.0 ainda melhor, né, do projeto do Clube Empresa. Então, esse é o estado da arte. Por que ele ainda não veio para a pauta? Porque há um acordo tácito
entre as casas, Câmara e Senado, de que nós, durante a pandemia, não aprovássemos projetos que não diziam respeito exclusivamente à pandemia. Só que a gente já está há algum tempo, né? E a vida tem que girar, até porque a gente tem que preparar o pós-pandemia. Ontem, por exemplo, vocês viram que o Senado aprovou um marco legal de saneamento, que é um projeto que não é necessariamente vinculado à pandemia. Eu acho que agora a gente já está dando conta de que a vida tem que andar. Então, eu tenho muita esperança de que, acelerando essa retomada de discussões de projetos que não sejam exclusivos da pandemia, a gente possa trazer para a pauta o projeto do Clube Empresa, até porque a discussão está bastante quente, né? E por que ela está quente? Porque nós tivemos essa pérola aí do nosso presidente, né? Que entrou nessa discussão entre o Flamengo e a Rede Globo e editou uma medida provisória para surpresa de todo mundo, né? De uma hora para outra, mudando a questão dos direitos de transmissão e reconhecendo os direitos individuais do mandante, né? Então, eu costumo dizer, e eu confesso que saio dessa briga, eu não vou ficar em briga de Flamengo, de Globo, Deus me livre, né? É muita gente poderosa brigando, eu sou flamenguista, não quero arrumar confusão com a torcida do Flamengo, nem quero arrumar confusão com o Globo, eu não estou de um lado. Outro dia eu estava conversando, professor, com o Landim, com o presidente, aí quando ele viu, eu fiz uma emenda, né, discutindo a questão da Liga e tal, ele falou assim, não, estou vendo que essa sua emenda tem as digitais que eu conheço. Aí eu liguei para ele e falei, pô, digital de quem, Landim? Não, isso daí tem a digital da Globo. Eu falei, eu quero saber, eu não estou discutindo com o Globo, pelo amor de Deus, o que eu escrevi aqui é um pouco o que eu conheço, o que eu estudei, que eu mergulhei, que vi, que eu acho que é bom para o futebol brasileiro. Então, aí outro dia eu estava sendo massacrado, Sérgio, num encontro de bloguistas flamenguistas, falando, não, Pedro Falsi diz flamenguista nada, porque fazer contra essa MP, não sei o quê. Então eu falei, tudo bem, tem lá os fanáticos, né, que acham que tudo que vem para o Flamengo, eles acham que é bom, vai ser bom para o futebol, não é bom para o Flamengo, e acho que todo mundo tem que estar na toada deles, né? Isso não está só no futebol, isso é em todas as áreas, né? Essa polarização, né? Esse extremismo de todas as partes. Isso, a gente tem que sair dessa discussão para não ofuscar e para tirar a nossa capacidade de enxergar no médio prazo, no longo prazo, de maneira estruturada o futebol brasileiro, né? E por que eu digo isso? Porque eu acredito que a MP ela é boa, em primeiro lugar, porque ela esquentou a discussão. Segundo, que eu acho que é o reconhecimento de que o modelo atual é muito ruim, né? Eu acredito que os direitos individuais devam ser reconhecidos até para ter absoluta clareza para, por exemplo, no futuro os investidores ou os patrocinadores saibam exatamente quais são os ativos, né, do seu clube. Eu acho que o direito individual reconhecido deixa mais claro isso para os investimentos, os investidores. Mas o que eu acho, voltando àquilo que eu disse no início da minha fala, olhando o futebol do mundo, que dá certo economicamente, que dá certo financeiramente, essa história dos direitos de transmissão ela é discutida de forma coletiva, a partir de regras que são estabelecidas entre os próprios clubes. É assim na Espanha, é assim na La Liga, na Premier League, é assim na Bundesliga. A Bundesliga acabou de fechar agora, se não me engano foi anteontem, acabou de fechar a negociação do seu ciclo, seu próximo ciclo. Fechou, se eu não me engano, 4 bi 100 bilhões de euros. Fechou um pouquinho abaixo do que foi o último contrato, mas não estamos falando de mercado doméstico, entendeu? Então, assim, e fechou isso um pouquinho abaixo do que foi o último ciclo no meio da pandemia, tá? Então, assim, o que a gente tem visto é todos esses países que passaram a fazer negociações coletivas dos direitos de transmissão, comandados por uma liga, com regras claras, né, de partição desses recursos, que levem em consideração a uma divisão igualitária, em um percentual de divisão igualitária, um outro percentual vinculado a tamanho da torcida, outro percentual vinculado a desempenho, né? Elas, seja qual for a regra,
isso vem produzir um aumento exponencial das receitas de transmissão, sejam elas receitas de transmissão doméstica, sejam elas receitas de transmissão internacionais, que isso está também produzindo bastante recursos para as ligas. É importante dar um dado para vocês: a Premier League, 46% dos recursos das receitas da Premier League são oriundas de direitos de transmissão no exterior. A Premier League está em 188 países, e é a liga mais bem sucedida, tem quase 3 bilhões e 200 milhões de espectadores, né? Então, é importante a gente dizer, isso não existe no Brasil. O Brasil fechou também há pouco tempo os seus contratos de direito de transmissão para o exterior. Os contratos do Brasil é de 10 milhões de dólares, né? 50 milhões de reais, que não chega a 5% do total dos direitos de transmissão doméstica. Deve estar aí o contrato que fechou o Globo Turner em dezembro de 2019, deve chegar em 1 bilhão e alguma coisa, 1 bilhão e 100 de reais. Então, é um pouco olhando esse panorama de como vem dando certo, a questão da liga, ela é decisiva. A ordem deveria ser essa: discute clube-empresa, organiza os clubes em liga, e a partir daí você discute direitos de transmissão, controle econômico, porque a liga... Outro dia me fizeram essa pergunta na Rádio Globo, falando, não, mas a liga, até onde vai a liga? Eu falei, a liga vai até onde os clubes quiserem. Ah, deputado, por que você não botou na sua emenda da MP 984 a obrigatoriedade dos torneios serem organizados pela liga? Não, eu não vou entrar nessa discussão. Eu também não quero... eu não tenho nada contra a CBF, às vezes me liga lá o pessoal da CBF, você não sei o que, é contra... Não sou contra a CBF, só acho que, olhando a CBF do ponto de vista da atuação dela, eu acho que ela atua muito bem em relação à seleção, mas eu acho que em relação aos clubes ela podia ser muito melhor. Ela podia, por exemplo, organizar as ligas, né? Voltando à viagem que eu fiz com o presidente Rodrigo Maia, eu pedi um encontro lá na Confederação Francesa. Aí eu pedi um encontro na Confederação Francesa. Quando cheguei lá, me receberam, Bob, o vice-presidente da comissão francesa, da Confederação Francesa de Futebol, e a presidente, tem uma mulher aqui, a Ana, né? Está aqui. A presidente da Ligue 1, né? Francesa, é uma mulher, né? E eles me receberam na mesma sala e mostraram como funcionava a Confederação Francesa e a Liga Francesa de Futebol. E como é que eles funcionam? Eles funcionam de forma absolutamente harmônica. Um criou o outro, como eles participam, como é que é o direito a voto. Um tem assento na confederação, o outro tem assento na Liga. Então, foi uma decisão tomada consensuada, né, e por iniciativa da Confederação Francesa. Quando eu fui na Espanha, estive lá na La Liga, a primeira coisa que o Javier Tebas falou, não, aqui nós não nos entendemos com a Confederação, aí na guerra, não, aqui não se habla de Confederação Espanhola. Então lá, são dois exemplos. Na França funcionou no amor e na Espanha funcionou na dor. É o que eu falo para a CBF. A CBF ou vai ser no amor, se não for no amor, algum dia vai ser na dor, vai ser na ruptura, porque vai ser preciso os clubes se organizarem para que a gente possa expor todo o potencial que tem o futebol brasileiro. Por isso eu fiz uma emenda só falando dos direitos de transmissão. Tenho falado muito com o presidente do Flamengo, aproveita essa oportunidade. Nem precisa da minha emenda, cria logo a Liga, capitaneia o Flamengo está numa boa condição agora. O Flamengo se distanciou do ponto de vista esportivo e econômico, e quem é grande no mercado tem que liderar, não é assim em cada uma das nossas áreas? Quem é grande tem a responsabilidade com o seu mercado e tal. Mas o Flamengo ainda tem resistência de assumir esse protagonismo, que eu acho que seria excepcional para o futebol, e a CBF também, eu acho que não dá passos. Eu fiz, por exemplo, uma crítica dura à CBF no início da pandemia, porque não estava vendo, por exemplo, a CBF colocar para jogo o fundo que ela tem para ajudar os clubes da Série A e Série B. Fiz críticas duras para ele, até o vice-presidente de Relações Institucionais me ligou e tal, conversou comigo, e sempre foi muito gentil, sempre tive uma relação boa. Eu falei, mas,
é a hora de vocês darem um passo, porque vocês são, hoje, a liderança do futebol brasileiro, e a liderança, como eu disse no princípio, tem que ter um trabalho de coordenação. E aí eles colocaram lá, disponibilizaram uma linha de crédito, ainda não chegou nos clubes, mas tomaram a iniciativa de colocar 130, 140 milhões aí de linha de crédito para os clubes. Então, eu acho que, para finalizar aqui, para a gente abrir para discussão, eu acho que a gente tem uma oportunidade excepcional para o futebol, para dar esses passos decisivos para uma virada de página no futebol brasileiro a partir desses aspectos. A profissionalização das organizações, dos clubes, a questão de um funcionamento de vez de uma liga que possa olhar o mercado, porque não adianta você ter empresa e o mercado e não ter produto, não ter mercado. E mexer nessa questão dos direitos de transmissão, que no mundo todo ainda é a principal receita dos clubes, o que faz deles ricos ou faz deles clubes mais pobres em relação a essas grandes economias hoje, Espanha, Alemanha, França, Itália e, obviamente, a Inglaterra, que talvez seja o exemplo mais bem-sucedido e que eu acho que a gente pode tirar mais do que aprendizado. Só para ter uma dimensão de tempo. A minha emenda das ligas, ela obriga a se organizar até dar um prazo até 2022. Vamos dizer que se ela fosse aprovada e tal, a liga se organizasse em 2022, a gente só estaria 30 anos atrás do que foi a Inglaterra, que montou a Premier League em 1992. Então é isso, estou aberto aí para perguntas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Opa. Muito bom, deputado. Muito obrigado aí pelas suas colocações iniciais. Vamos agora para uma fase aqui de perguntas e respostas. Eu vou fazer uma primeira pergunta para você. Quando o seu projeto foi colocado para discussão lá na Câmara dos Deputados, a mídia explorou muito o fato de que esse projeto de lei visava resolver os problemas dos clubes endividados, né? Que seria um novo Profut, alguma coisa nessa linha, né? A pergunta que eu lhe faria é o seguinte: esse projeto de lei, essa lei, né, de transformação de clube em empresa, visa realmente atender principalmente aos interesses dos clubes endividados, que têm problemas financeiros, ou estaria voltado, na verdade, para todos os clubes, inclusive para os clubes saudáveis, clubes que estão numa boa condição financeira? Professor, essa pergunta é ótima para a gente desmistificar isso. O meu projeto do Clube Empresa, ele não tem um novo refinanciamento como foi o Profut. O Profut foi um refinanciamento em 2015 para 20 anos e tal, com juros bastante... com abatimento de juros e mora, bastante generosos. O meu projeto, o que ele tem é um mecanismo que eu chamo de quitação acelerada. Quitação acelerada é uma coisa que todos nós conhecemos. Quando a gente está com uma dívidazinha, não pagou o banco, está devendo uma prestação lá do cartão de crédito, o que é que acontece? Tem a Judite te liga e fala assim, tem aqui um desconto de 50% para você quitar a tua dívida e ficar limpinho, zeradinho. Esse processo de quitação acelerada é isso. E por que eu trouxe essa lógica? Porque se a gente vai imaginar que ele vai virar empresa, o objetivo é atrair investimento. Ele vai atrair a dívida dos clubes, que é grande para os padrões brasileiros, ela é pequena para os padrões americanos, europeus. Primeiro, ela é 5, 6 vezes menor, só por conta da questão cambial. Então, esse é um primeiro aspecto. Então, é uma oportunidade para se citar. Então, tem 3 parcelas, 6 parcelas, paga aqui em 12 meses. O que tem é isso. No meu projeto. Não tem essa coisa de 15 anos e tal. Inclusive, importante lembrar, não sei se vocês acompanharam a votação desse projeto de lei que deu um alívio para o Profut agora, tinha lá uma emenda do PSB, se eu não me engano, para abrir prazo para que clubes que saíram do Profut ou que não aderiram em 2015 pudessem entrar. É importante lembrar que o Profut tinha 130 clubes que aderiram, hoje a gente deve ter aí perto de 80, 70 clubes que conseguiram permanecer. E eu fui um dos que
lutei contra essa emenda, porque eu acho que isso tem que ser tratado de uma outra forma. Então, também não sou favorável a esses financiamentos muito longos. Segundo, esses investidores do futebol que está dando certo no mundo, eles estão acostumados a trabalhar com clubes com endividamento zero, ou com endividamento de curto prazo, e endividamento de curto prazo privado. Não existe investidor que está com clube com endividamento com o setor público. Na Espanha, por exemplo, não existe isso nos clubes espanhóis. Teve no passado, né? Então, eu acredito que dar a oportunidade para que porque é o seguinte, o financiamento de 15 anos, agora o Profut tem 15 anos mais, já está feito. Ele vai poder trazer a negociação do Profut. Então, não tinha necessidade de eu criar um novo tipo de refis para o futebol. Mas entendo que, de alguma forma, é preciso tratar isso, porque uma das causas dos clubes terem um problema é porque eles já vêm com dívidas grandes e eles continuam sendo geradores de dívida. A dívida do passado, que cresce de forma acelerada, ela sufoca o caixa dos clubes e os próprios clubes não param de gerar dívida, né? A dívida de 2018 fiscal e a dívida privada dos clubes ela cresceu 15% de um ano para outro. 15% de 2018 para 2019. Eu não me lembro direito quanto estava a Selic, mas não devia estar algo menor do que 2 dígitos, né? E as dívidas crescendo em 15% de um ano para outro. Então, é preciso tratar a questão do endividamento no projeto, mas o meu projeto não fala de novo refis, como muito se falou, não vai passar a mão na cabeça. E mais, mas ainda quero lembrar uma coisa, professor. Mesmo se a gente criasse um refis, o que o meu projeto não cria, seria melhor do que os refis que foram aprovados, porque a gente deu refis para clubes que não têm nenhuma responsabilidade se não pagar. Não acontece nada, né? Se você fizer um refis para uma empresa e ela não pagar, o clube pode ir à falência, o executivo pode ser preso, tem toda uma responsabilização diferente, ele perde dinheiro, né? Então, é completamente diferente você oferecer um refis para uma empresa do que você oferecer um refis para uma entidade sem fins lucrativos. Ok. Tá bom, deputado. Vou fazer mais uma pergunta, que é a seguinte, pelo que a gente observa pela mídia, tem 2 clubes aqui no Brasil, dentre os clubes mais importantes, que parece que estão bastante interessados em se transformar em empresa. Um deles é o Botafogo, que é um caso aí bastante falado aí na mídia. Outro caso é do Atlético Paranaense. Fora esses 2, eu pelo menos não tenho visto aí outros clubes se manifestarem em relação a essa possível transformação em clube-empresa. Qual que é a sua visão em relação a isso? Quando essa lei for aprovada, qual que é a sua expectativa em relação ao interesse dos clubes em realmente quererem virar empresa? Será que eles vão se preparar para isso? Qual que é a sua expectativa em relação a isso? Professor, para você relatar um projeto que ele tenha condições de ser aprovado numa Câmara, né, com 513 deputados, esse substitutivo, né, que eu fiz, ele não pode ser o objeto somente dos meus desejos, né, das minhas vontades, das minhas visões. Ele tem que ser capaz de também entender o segmento, ouvir o segmento, acomodar politicamente as diferentes visões sobre o tema. Por que eu estou dizendo isso? Porque, na minha opinião, o que também vi nos países, essa transformação foi obrigatória, né? A minha primeira versão do projeto trazia essa questão da obrigatoriedade, mesmo que nós fizéssemos, por exemplo, como a Espanha fez na lei de 1990, que ela criou um critério de exclusão para não virar sides e deixou de fora os 4 clubes que vocês conhecem, Real Madrid, Barcelona, Osasuna e o Atlético de Bilbao, né? Eles lá na época eles criaram um mecanismo de que
se houvesse regularidade dos pagamentos de débitos fiscais nos últimos 5 anos e tal, você não seria obrigado a virar uma SAD. Mas eu parti para o desenho de uma lei optativa, tá? Mas eu acredito que, seja pelos incentivos que tem no projeto em relação à questão tributária, não distanciar muito a carga tributária de um clube-empresa para uma associação civil, os outros mecanismos de incentivo, eu acho que esse processo vai acontecer de forma natural, né? O mercado vai exigir isso, o desnível competitivo também vai exigir isso, a diferença financeira que já está ocorrendo com clubes como Flamengo, Palmeiras, clubes que têm muita torcida, de outros clubes que têm menos torcida e que são mais organizados. Eu acho que a possibilidade de trazer investidores, né, eu acho que isso vai incentivar outros clubes tentarem virarem a chave para a empresa. Por exemplo, Botafogo, todo mundo sabe, o São Paulo está com um projeto para virar com empresa, o Santos também. No Rio de Janeiro, o Fluminense tem ali alguns grupos estudando, é mais difícil, são estruturas mais conservadoras e tal, mas eu acho que no médio prazo, né, isso vai ser um processo natural. Por exemplo, o Atlético Paranaense também é sabido que deseja, o Atlético Goianiense, falei com o Jovair essa semana, me disse que o projeto está pronto, aguardando o clube empresa ser aprovado. Quem mais falou? Se eu não me engano, foi o Vitória, o presidente Vitória também, como se confundisse, foi Vitória Sport Recife. Me ligou semana passada dizendo que estava pronto também, só aguardando o projeto ser aprovado. Eu acho que isso vai vir numa crescente, entendeu? À medida em que vai ficar tão evidente, na minha opinião, que os clubes vão ter uma melhora grande ao virarem empresas, que eu acho que esse processo... Quando começarem a ver, o Botafogo captou não sei quantos milhões, milhão para cá, milhão para lá, vai ver o time mais arrumado, não ter essas barbeiragens que tem de dirigente tomando essas decisões aí, enfim, loucas. Eu acho que isso vai dar um salto grande de qualidade. Deputado, tem duas perguntas que a gente ouve muito aí torcedores comuns fazerem. Uma delas é que o meu clube virando empresa, talvez ele vá ser comprado por um investidor estrangeiro, um investidor doméstico, como aconteceu bastante lá na Europa, né? Então, o torcedor tem esse medo, né, do clube dele. Não sei por que ele tem essa cabeça de que o clube não deve ser vendido para um investidor, principalmente se for investidor estrangeiro. E o outro temor dos torcedores é que depois que o clube virar empresa, talvez ele continue sendo mal administrado e quebre, aí o clube dele desaparece. Essa é a visão do torcedor comum aí das ruas, né? O que você responderia para eles? Em relação à segunda pergunta, o clube só desaparece, quer dizer, só poderia desaparecer, né, se houver uma transferência total do clube associativo para o clube empresa. Vou dar um exemplo. Atlético Paranaense, projeto do Petralha, ele não vai deixar nada, não existe, já não existe mais clube associativo do Atlético Paranaense, então ele viraria 100% empresa. Então, ele se quebrar, né, se falir, e se não tiver um investidor para comprar, né, o Atlético Paranaense, aí pode ser que ele suma do mapa. É uma possibilidade. Tá? Mas também, se não aparecer nenhum investidor, a prova é que a marca não tem valor nenhum. Né? Mas o mecanismo que nós criamos no projeto do Clube Empresa são as cessões na marca, né? Esses direitos exploratórios da marca. Por exemplo, o Botafogo virando empresa, ele vai poder ceder a Estrela Solitária por 30 anos, mais 30 anos. Tá? Então, isso, você tem as duas visões. Do lado dos torcedores, né, a minha família toda é botafoguense, certo? Meu pai, que não está mais aqui, era botafoguense também. Isso para eles a Estrela Solitária não vai ser perdida, não vão tirar de General Severiano, não sei o quê. Então tem todo esse aspecto cultural, tá tudo bem.
mas você não vendeu o ativo, isso, do ponto de vista econômico, você reduz o valor. Você não acaba com ele, claro, mas você diminui o valor, porque uma cessão também tem valor, né? Você vê, se não fosse assim, não existiam concessões, né? Então, esses direitos exploratórios da marca têm um valor importante, não é o mesmo que você ter o ativo 100% na sua mão, mas ele também tem um aspecto importante, que é o seguinte, tem lá um artigo que a gente colocou a obrigatoriedade de um pagamento de royalties dessa concessão, não é só uma outorga, você também tem um royalties. Isso é importante por quê? Porque você pode, muitos clubes, a partir do futebol, das receitas do futebol, elas financiam esporte olímpico, esporte feminino, os esportes amadores, a piscina do clube, a área de lazer do clube, tem diversas funções. Por exemplo, o Flamengo, em 2019, transferiu quase 23 milhões das suas receitas para basquete, para outras áreas. Então, essa cessão também permite as partes estabelecerem algum canal de financiamento para outras atividades. E essa história, professor, do investidor estrangeiro, assim, lá os mecanismos, eu coloquei o mecanismo de transparência. A partir de 5% das ações, a gente tem que saber quem é o tataravô do investidor. Tem que ter tem lá toda uma regra de transparência. Tal. Eu estou impedindo também a possibilidade de conluio. Você não pode ter mais de 5% de 2 clubes, entendeu? Então, para evitar algum tipo de cartel aí em competições. Mas essa história do investidor é um debate, mas, assim, prefere o quê? Um investidor com muita grana ou um dirigente irresponsável? Entendeu? Então, eu acho que quanto mais recursos a gente tiver, melhor vai ser o futebol, mais craques nós vamos ter, melhor nós vamos ter remunerado nossos atletas, que são os melhores do mundo, mais dinheiro para formação nós teremos, porque se hoje o Brasil já fornece 10% das transações internacionais de futebol, com mais dinheiro nós vamos formar mais craques ainda. Então eu não vejo isso com preocupação. O que não dá é para a gente ter uma situação sui generis, né? O mercado de futebol no mundo inteiro girando bilhões, chinês investindo na Europa, europeu investindo na África, investindo até aqui no Uruguai, investimento estrangeiro no futebol, e aqui a gente não tem um investidor. Ao contrário, a gente tem investidor brasileiro investindo lá fora. Eu tive em Madrid, com os 2 investidores brasileiros, o Ronaldo e o sócio dele, lá do... me esqueci o nome do clube. Valladolid. Valladolid. Eu falei com ele, mas por que você não investe no clube brasileiro? Eu falei, teu pau tá louco? Tô esperando a tua lei, pô. Porque não dá, do clube do jeito que tá. Mas é assim. Mas eu falei, mas tem uma... Eu briguei com ele, mas tem uma SA, alguns já fazem assim, mas pô, com essa carga tributária, do jeito que tá, não sobrevivo, pô. Aqui a gente tem oportunidade, entendeu? Então, assim, a gente não tem nem o investidor de fora vindo e o investidor daqui indo para fora, entendeu? Então, isso é parte dessa anomalia que tem os clubes, a organização dos clubes no Brasil. E quem você imagina que serão os investidores no futebol aqui no Brasil? Pessoas físicas, fundos, family offices? Você já chegou a pensar nisso? E eu acho que vai ter de tudo. Por exemplo, o Flamengo não vai virar empresa, o Flamengo não quer virar empresa. Até porque um dos motivos que o Flamengo não quer virar empresa é que o torcedor, ele tem muita torcida, pode ter muita investimento a partir do torcedor, né? Estamos falando de 42 milhões de flamenguistas. Se você colocar aí, sei lá, um range aí de 10%, 15% de torcedor consumidor, né? Entre o Flamengo mais ou menos, o Flamengo ganhando título, é muita gente, é muito dinheiro que o Flamengo pode captar, né? Imagina se fosse empresa, imagina emitir um título do Flamengo, né? Se o sócio torcedor já ganha muito dinheiro, com o Flá TV também vai ganhar, imagina emitindo uma debênture, né? Mas eu acho que nós vamos ter muito investimento de empresa. Eu acho que o futebol pode sim ser um mercado promissor. Se a gente for pensar o que foram os últimos IPOs no Brasil, o que eles geraram de recursos, né?
poucos IPOs que nós tivemos no Brasil passaram de bilhão, né, de reais. Né? A gente olhar aí, só pesquisar. Não teve muito. Outro dia fizeram uma conta que o Flamengo poderia ter um IPO de 3 bi e meio. Qual é a empresa hoje no Brasil, né? E ainda mais agora, depois da pandemia, que pode fazer um IPO desse tamanho? Né? Então, eu acredito que o futebol, como atividade econômica, também é uma grande oportunidade que a gente tem para investidores, tendo essa sacudida de gestão na legislação de formação dos clubes, uma liga que tenha controles econômicos claros, que seja bastante rigorosa com doping financeiro, regras, direitos coletivos sendo negociados e potencializados. Esse mercado é um mercado extraordinário. É um mercado extraordinário. A competição é feroz dos direitos de transmissão no mundo. Amazon, Sky, esse mercado está explodindo. E agora com o mercado de OTT, o streaming também, que imagina, a gente já está dando um salto enorme. Imagina quando a gente que não tiver mais a latência, né, quando sair do 4G para o 5G, que hoje o que impede o stream explodir é porque você tem ali aquela toda hora cai e você tem a diferença da hora do gol para o que você está vendo na tela. Quando essa diferença não cair, gol do Flamengo, mas não vi aqui. Não cair essa diferença, meu amigo, você vai ver como aí que vai ser difícil para as TVs tradicionais, elas já estão investindo pesadamente. Se eu não me engano, na Premier League, a Amazon já vai transmitir ao vivo as partidas da Premier League. Esse mercado é um mercado incrível. Então, eu acho que tem muito potencial para investidores. Não é só esses investidores tradicionais do futebol, não. Vê o mecenas lá o mecenas da Arábia ou o esquisito da Rússia. Eu acho que vai ter também para empresas estruturadas, entendeu? Que são exigentes do ponto de vista de compliance. Eu não acho que é impossível a gente, num futuro próximo, pensar não só em emissão de debêntures, mas pensar no mercado acionário, entendeu? Para um clube ou outro, bem estruturado. São Paulo não pode ser o mercado promissor do futebol, o mercado acionário, entendeu? Então, enfim, eu vejo com muita esperança que o futebol com esse potencial econômico. Nós somos... A CBF fala 0,7% do PIB, a FGV fala 0,3%. Olha o potencial que a gente tem para crescer. Na Espanha, é 1,4% do PIB é futebol. E eles projetando para 1,8% em 5, 10 anos. Então, eu acho que vai ter muito potencial econômico aí o futebol brasileiro. Muito bom. Eu vou passar a palavra para o Sérgio aí, que ele deve ter perguntas para fazer para você também. Obrigado, professor. Eu teria 3 perguntas, né, em princípio, né? E, uma delas eu queria aproveitar aqui que o José Marcos da Silva, né, perguntando se no seu projeto, né, teria alguma cláusula, algum artigo, né, que tratasse de investidores com viés de curto prazo, né? Que e o investidor também tivesse interesse apenas num pedaço do clube, como, por exemplo, explorar a arena. E aproveitando essa pergunta, eu queria fazer uma minha do seu projeto, que fala da recuperação judicial. Eu queria tirar uma dúvida minha em relação ao seguinte, qual a real possibilidade de convergência, na recuperação judicial dos clubes de futebol, se houver a separação do clube social e do futebol, os ativos que permanecerem com o clube social, como a sede, por exemplo, né, elas poderão fazer parte dos ativos de recuperação judicial do futebol? No caso do Botafogo, por exemplo, que vai separar o futebol do... Não. Só aquilo que ele transferir. Só aquilo que ele transferir, né? O que for dívida que ficou o que for dívida, por exemplo, se ele não vai poder criar uma SA e deixar a dívida do futebol no clube associativo. Sim. Tá? Mas ele não vai poder criar uma SA do futebol e trazer dívidas, por exemplo, do basquete. Trazer dívida na parte associativa, se não for relacionado ao futebol. Se não for relacionado. Então, o futebol não poderia atrair ativos do clube social para
a recuperação judicial do futebol. Se ele transformar tudo. Posso transformar tudo. Se ele transformar em relação aos investidores... Aí ele poderia, inclusive, trazer a recuperação judicial às outras dívidas que o clube associativo tem. Tá? Isso está bem claro no capítulo de recuperação judicial. Perfeito, deputado. Em relação a essa... A gente também tomou cuidado de colocar ali uma cláusula que vedasse, por exemplo, às vezes você pega uma empresa, um investidor, que quer trazer os passivos dela, né, para dentro da recuperação judicial na medida que ela virou clube empresa. Então, a gente também está majoritária. Isso. Ele tem lá essa cláusula de antecipar, não precisar respeitar os 2 anos, né, de formação para entrar na recuperação judicial e essa atração dos passivos de outras empresas. Né? E continuando nessa questão dos investidores de curto prazo, né? Se existe algum artigo, algo que... Eu não entrei, eu entrei em critérios de transparência, mas nessa história de partição de dividendos, algum critério para tentar afastar só investidores de curto prazo, eu acreditei que não era... a gente entraria muito, de forma muito específica na composição da empresa. A gente deixa mais que as partes se ajustem em relação a isso. Mas no Senado pode ser que lá o projeto avance em alguma coisa nesse sentido. O meu primeiro sentimento é que deixar essas negociações mais livres entre as partes. Porque eu fico imaginando que já vai ser difícil você aprovar nos seus conselhos. Né? É que o Botafogo estava numa situação muito desesperadora e a diretoria conseguiu se articular bem para aprovar quase por unanimidade lá a criação do clube empresa. Mas não é a realidade. Imagina, não sei se tem algum vascaíno aqui no clube, mas você busca lá os 300 conselheiros eméritos do Botafogo, lá, a Ana é do conselho do Vasco, não, do Vasco, do Botafogo, mas imagina do Vasco. Imagina no Vasco. Hã? Eu não dá para ver. Não, seu microfone, ativa o seu microfone aí. Ativa, Ana, seu microfone. Já te veio. Sou vascaína. Eu sou intrusa aqui no meio desse botafoguense. Mas, Ana, eu imagino lá aqueles conselhos do Vasco, eu conheço vários conselheiros. O Vasco não vai vender o Vasco. Você conhece o José Pinto? Você conhece o José Pinto? Acho que o José Pinto, acho que sim. Ele é meu tio no conselho lá. Então, eu talvez ser muito específico nisso possa criar uma dificuldade. Mas, assim, todos esses elementos que melhoram a governança, eu acho que são positivos, entendeu? Mas sempre com esse cuidado, essa baliza de não interferir muito, tentar regular muito e acabar atrapalhando. Professor, posso emendar aqui em 2 perguntas rápidas? Uma do Luiz Cláudio, que aborda um tema importantíssimo, né? Que trata se o projeto aborda algum ponto de melhoria em termos de exigências em controle e governança, né? A governança, né, que você, deputado, falou no início do seu discurso, né, tão importante na gestão dos clubes. O seu projeto também está prevendo esse indicativo, né, de maior controle e de governança? Eu queria acrescentar também práticas de compliance, se não deve fazer também. Uhum. Tá. E eu não coloquei muito desses aspectos. Por quê, Sérgio? Porque, assim, o meu sentimento é que quando entra um investidor, né, o nível de exigência é natural. Né? Vai, obviamente, ter outro tipo de comportamento. Isso já acontece, né? Você vai... Qual foi? Botafogo e Ribeirão Preto, né? Que é a empresa, né? Eu estive lá com os executivos e tal, o que eles já estão fazendo, o Tubarão, várias empresas que já viraram, ou mesmo clubes que estão buscando a profissionalização, já tem critérios bem mais rigorosos de governança, de transparência.
mas eu não fui muito específico nisso. E isso é o que eu tenho falado isso com o Rodrigo Pacheco, com o Rodrigo Monteiro, que se eles acharem que possa ampliar e tal, eu não vejo problema, entendeu? Até porque eu acho que, assim, eu vejo isso muito como uma segunda etapa, por exemplo, na criação da liga, aí sim você ter todo um regramento de econômico que possa não só legislação de formação, né, mas também de controle para que isso não só ter a lei, mas você também tem os instrumentos de punição, né, do descontrole. E acho que no futebol isso é muito menos a lei, o que está na lei, e muito mais o que pode perder o clube. Por que a gente fala tanto de fair play financeiro? Por que o fair play financeiro ele é tão eficiente? Né? Porque falou em perder um pontinho, vale mais do que dinheiro. Né? Para clube, vale mais do que dinheiro é perder ponto na tabela. Né? Por isso que o fair play é muito poderoso. Entendeu? Então, eu acho que isso funciona. Por exemplo, o Profut, quer um exemplo? O Profut é um tratado de governança, é um tratado de transparência, é um tratado de objetivos, responsabilidade social. E quem é que cumpre? Quem é que cumpre no Profut? O Profut tem negócio de mandato, eles são tão específicos, não tem negócio de mandato, 4 anos, uma reeleição e tal. Chega na hora, não cumpre, né? E fica uma coisa muito pesada e o clube não consegue, aí afasta o investidor. Só para finalizar, professor, eu prometo que é a última dessa sequência. A responsabilidade social e educacional, deputado. Hoje, os clubes são um modelo associativo, né? E por esse motivo, né, de ser modelo associativo, de ter isenção de impostos, eles têm a obrigação, né, inclusive estatutária, da responsabilidade social e não fazem, né, esse trabalho, né, junto à sociedade. E o governo sempre está apoiando, né, os clubes financeiramente. Como ficaria, na hipótese agora de transformação do clube empresa, essa questão da responsabilidade social, pelo menos, né, e talvez educacional, para a formação do cidadão através do futebol? Existe essa vertente no seu projeto? Algum... O que eu coloquei? Eu coloquei... É importante dizer que o meu projeto ele não é obrigatório. Então, para forçar, para criar ali a cenoura para que os clubes possam virar empresa, eu não posso colocar um tratado de obrigações. Né? Se eu for muito extenuante nessas obrigações, o cara não vira empresa. Já toda essa dificuldade que a gente falou aqui, né, de gerar atração, a carga tributária, por exemplo, é maior, ainda que tenha um subsídio, ainda uma simplificação e um grau menor de subsídio que tem a associação, eu não tenho uma diferença em relação a um clube associativo. Por exemplo, hoje um clube associativo paga algo em torno de 5% de imposto sobre folha. Ele só paga isso. Né? A empresa, o Clube Empresa Futuro, vai ter o Simples Fut, que vai ser os mesmos 5% sobre a folha, com uma camada adicional de 5% sobre a receita total. Tá? Então, se eu, ao mesmo tempo, colocar um monte de obrigações, né, o sujeito que hoje já fala o seguinte, por exemplo, o Flamengo já fala o seguinte, para que eu vou virar empresa e perder mais 10 milhões por ano de pagamento de tributo, entendeu? Se vai impactar no meu caixa, tal, um dos principais motivos que ele não vira empresa é a tributação, uma tributação maior. Né? Então, se a gente for muito extenuante nessas obrigações, o sujeito não vira. O que eu coloquei ali? Sempre pensando no modelo de incentivo.
A gente colocou ali uma cláusula que diz o seguinte: o Simples Fut, esse 5% adicional sobre a receita total, pode ser menor do que 5%. Pode ser até 4% ao ano, se ele investir, por exemplo, em futebol feminino, em projetos esportivos em comunidades carentes. Então, ele pode abater do Simples Fut até 1%, até 10% do Simples Fut, se ele investir nessas modalidades. Eu fiz o inverso. Ao invés de colocar a obrigação, eu botei um incentivo. Ele tem um pouquinho mais de abatimento tributário se ele ter algum tipo de provocar responsabilidade social nos clubes. Entendeu? Então, foi esse o mecanismo que eu trouxe. Sempre pensando que toda a construção lógica foi o seguinte: vou colocar incentivo, não vou ficar também colocando muitas travas, senão o sujeito não vira, né? Obrigado, tá, deputado? Professor, obrigado aí. Ok, eu vou fazer mais uma pergunta aí para o deputado. O deputado, outro dia eu estava lendo um estudo feito lá na Europa, indicando que os clubes europeus, os clubes da Inglaterra principalmente, eles não criam, não conseguem criar valor para os acionistas, né? Aliás, pelo contrário, muitos deles destroem valor para os acionistas. Se a gente for pensar aqui no Brasil, talvez os nossos clubes tenham dificuldades maiores ainda do que os clubes europeus para criar valor para os acionistas quando eles forem empresa, né? Isso não pode ser assim um forte motivo para afastar investidores que colocariam capital nos clubes? Qual que é a sua visão a respeito disso? Sim, eu vejo com muito otimismo a atração de investidores, professor, porque, ao contrário do futebol europeu, a gente tem uma vantagem, que nós somos os maiores formadores do principal produto do futebol, que é o jogador. Então, ao lado disso, a gente tem, por exemplo, nesse momento, despesa em real e receita em moeda estrangeira. Então, é também algo que pode gerar um percentual de lucro importante para o investidor, pode gerar valor para o investidor. Então, os ativos do futebol brasileiro estão muito desvalorizados, né? Muito depreciados. Então, eu acredito que a gente pode, por exemplo, os direitos de transmissão do futebol no Brasil também são muito aproveitados. Então, eu acho que, em especial nesse primeiro momento de transformação, eu vejo muita oportunidade para geração de valor ao virar empresa. Agora, enfim, também eu não sou um investidor no futebol, mas olhando assim os elementos, eu acredito que seria atrativo para investir em futebol, né? Muita gente acha, o deputado, que quem está assim torcendo para que seja aprovada essa lei de transformação de clube em empresa, que uma vez o clube no modelo associativo passe a virar empresa, que ele vai entrar numa nova era, né, numa era de sucesso, numa era de prosperidade. Mas olhando para o mundo empresarial como ele é efetivamente, nós temos aí empresas bem administradas que têm sucesso e outras tantas empresas que fracassam, que são mal administradas, fracassam. Às vezes não são nem por culpa da própria empresa, mas acabam fracassando. Isso não pode acontecer também no mundo do futebol, quando os clubes virarem empresa? Pode, eu não tenho nenhuma dúvida. Pode, e se for mal administrado, vai para a recuperação judicial, vai falir, né? Eu acho que isso é melhor do que... A gente precisa desmistificar um pouco essa história da falência, porque isso pode ser bom para o mercado. É muito melhor do que você ter clube zumbi, né? Hoje o que está acontecendo é que o clube não quebra, vem sempre o governo passa a mão na cabeça, a gente gasta dinheiro público, continua com os subsídios, né? Anos e anos, credores dos clubes sem receber, né? Quantos de vocês que convivem com futebol, quantidade de pessoas que são credores de clubes de futebol, né? E pessoas que às vezes dependem a vinda toda daquele... Eu tenho amigos que são assim, que foi treinador do seu Botafogo, Sérgio.
que até hoje estão ali para receber 50 mil, 100 mil anos aqui e não acontece nada. Não acontece nada. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco. O mercado ele vai se ajustando, entendeu? E é importante, a gente já protegeu, de certo modo, a falência, né, com a questão da cessão. Se houver, por exemplo, a recuperação judicial, os direitos exploratórios estão ali da marca, mas se entrar em falência, a marca volta para o clube associativo e ele vai começar do zero, sem nada, né? Cerco sem nada, dura igual um coco, mas volta para o clube associativo. Mas eu acho que esse processo ele tem que deixar acontecer, não dá para ser essa história hoje, né? Que os clubes ficam uma eternidade. Assim, o futebol tem uma coisa que me impressiona, né? Essa história de salário atrasado, né? 4 meses atrasado, 3 meses atrasado, as pessoas acham normal isso, né? E quantos anos você fica? Há quanto tempo o Vasco está com salário atrasado, o Fluminense salário atrasado, né? O jogador já transaciona, né? Ele já faz os contratos imaginando que o salário dele vai atrasar, pô, né? Pô, eu tenho é uma loucura isso. Eu fico imaginando assim, cara, aqui vai uma pequena crítica a um amigo meu, mas, pô, eu gosto do Mário pra caramba, mas o Fluminense com 3 meses de salário atrasado contratou o Fred, pô. Eu não sei se fosse uma empresa, se ia contratar o Fred, entendeu? Nessa situação, né? Se tivesse que dar uma satisfação ali para o investidor, entendeu? O investidor falou, opa, peraí, não, vamos conversar, como é que tá? E eu, no mínimo, ia fazer uma avaliação minuciosa do Fred na situação que ele está, a vida como ela é, gente. Então, assim, eu acho que a gente tem que, sabe, o mercado se ajusta, funciona, a gente tem que desmistificar um pouco do jeito que está esses clubes, né? O Cruzeiro foi para a segunda divisão, sendo durante toda o último campeonato brasileiro o clube que mais gastou em folha de pagamento. 80% da despesa do Cruzeiro era folha de pagamento. Eu dei esse dado aí, eu publiquei na época da discussão. Como é que pode? O clube mais endividado é o que mais gasta com folha. Né? Sim, acho que a gente precisa de mercado nessa história, precisa de investidor, precisa de responsabilização, responsabilidade. Não pode diretor tomar decisão com dinheiro dos outros. Com dinheiro dos outros. É muito fácil sentar numa cadeira, tomar decisão, mas o dele não está na roda. Entendeu? E aí joga para o outro dirigente, empurra para frente, que alguma hora alguém vai pagar, o governo vai lá e vai dar uma moleza, entendeu? Então acho que a gente tem que botar mercado nessa história. Ok, deputado. Bom, nós estamos caminhando aí para o final do nosso webinar, porque o deputado, inclusive, tem um outro compromisso daqui a pouco. Então, na verdade, eu queria agradecer muito a presença dele aqui no nosso espaço, né? A sua disponibilidade. A gente sabe que o deputado tem uma agenda muito concorrida, mas eu vou passar para você fazer as suas considerações finais, tá? Desde já agradecendo bastante aí a sua participação. Desculpa, eu estava lendo as perguntas. Eu faço a consideração final, vão me perguntar alguma coisa? Não, acho que podemos caminhar para as considerações finais, então fica à vontade aí, tá? Nós temos aí 5 minutos ainda da nossa live. Bom, mais uma vez, muito obrigado ao Futebol SA, a todos vocês, obrigado Sérgio, obrigado Bob, a todos que participaram. Queria colocar à disposição de vocês, se o professor puder transmitir a todos aí, eu vou também colocar aqui o meu e-mail para vocês e também o meu celular, para quem quiser mandar mensagem, discutir, sugerir, mandar outros temas também, eu estou à disposição. Para mim é sempre um aprendizado essas conversas. Eu acho que uma das funções nossas é essa escuta permanente, ter humildade de aprender. Esse processo foi todo construindo assim, né? Eu não era um especialista do futebol, eu fiz assim, escutando muita gente, me dedicando muito, é um pouco parte do meu trabalho e parte da minha característica. Quando eu me dedico a um projeto,
eu posso, obviamente, estar errado, é natural, mas aquilo vai ser profundamente estudado. Eu gosto de ir a fundo, olhar as causas do problema, as experiências de sucesso. Então, esse critério técnico é um pouco parte da minha característica, e ele também é construído a partir de encontros como esse, ouvindo pessoas que têm muito mais experiência que eu, um pouco na história do futebol, na cadeia produtiva do futebol. Então, muito obrigado. Quem puder mandar aí, Pedro, tem aqui um estudo legal que apareceu lá no Azerbaijão, manda, e pode ter certeza que alguma hora eu vou parar ali, eu vou ler, vamos comentar. Então, obrigado, estou à disposição. Eu acredito muito que a gente pode, voltando ao princípio, acredito muito que a gente está nesse momento de dar um salto de qualidade no futebol brasileiro. A partir do clube empresa, a partir da mexida nessa questão da liga, que eu acho que é um debate importante, importantíssimo. E para mim, não pense que não, mas para mim tem um custo político alto, tá? Porque para muitos fanáticos, flamenguistas, acham que eu estou fazendo isso para prejudicar, ou para defender o interesse de um, ou para prejudicar o outro. Não é isso, é porque eu acho que isso é importante a gente debater essa história. Eu acho que, mas que bom que o futebol está num debate político, e a gente tem um parlamento com vontade de aprovar leis que possam melhorar o futebol brasileiro. Então, mais uma vez, muito obrigado e sempre aí à disposição. Tá? Viu, deputado? Inclusive a Liga pode ser uma empresa também. Pode. Pode ser do formato que eles desejarem, mas o ideal é que fosse uma empresa, né? Imagina, botar ações, né? Uma liga, eu acho que isso aí seria um mundo ideal, mas tomara que ela seja criada, e tomara que ela crie como uma empresa, né? Com regras de compliance, né? Com bastante funcionando como uma empresa normal, né? Uma empresa de futebol. Muito bom, deputado. Eu, pessoalmente, estou torcendo muito que o seu projeto seja aprovado lá no Congresso, porque eu acredito fortemente que com essa nova lei aí nós vamos inaugurar uma nova era no futebol brasileiro, uma era de prosperidade, né? Uma era em que os clubes vão ser melhor administrados, vão aplicar melhores práticas de governança e por aí vai. É tudo que nós queremos aí para o futebol brasileiro e tudo que nós não conseguimos até hoje, no passado. Então, eu particularmente estou torcendo muito aí para que as coisas deem certo. Bom, eu vou passar... Sérgio, você quer fazer algumas considerações finais? E aí nós podemos encerrar. O Robert acho que vai querer tirar uma foto, viu, deputado, antes da gente terminar. Tá bom? Eu estava tirando uma aqui já. Já estava pronto, né, deputado? Já estava aqui. Aproveita para colocar o seu e-mail e o celular aqui no chat. Aproveita aí esse espaço aí, pedir para o pessoal ir abrindo a câmera aí. Fica mais bonito que só o nome, viu, gente? Eu estava até já dando o shift aqui. Estou só esperando o pessoal que está abrindo câmera aí, a gente já tem mais gente abrindo aí, cara. Vamos ver. Está aparecendo aí. Ver se mais alguém aparece, senão vai ficar por aqui mesmo. Aí, olha o sorriso. Vou dar mais uma aqui, só para garantia. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Bom, gente, obrigado, hein? Já está. Muito obrigado. Abraço, valeu. Obrigado, professor. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pelo apoio aí, pela presença. Sérgio e Wilson, uma vez mais aí, excelente aí o trabalho aí de bastidores aí de fundo. Muito bom estar aqui, todo mundo junto. Alexandre Soares, que bom te encontrar aqui, meu nobre amigo. Saudade. E daqui 15 dias, ou um pouquinho mais, né, Nakamura? Vamos ver como que vai ser, se vai ser durante a semana ou no sábado mesmo, né? Sim, a gente anuncia aí para a turma. Queria só agradecer aqui a presença de amigos como a Ana, né, que participaram hoje aqui, tá? O Luiz Cláudio, enfim, o Edson, presidente nosso do Conselho Deliberativo, que também nos prestigiou, né? O presidente do Conselho Deliberativo Botafogo, e todos
os nossos colegas de grupo, né? Do grupo do Zap. Tá? Muito obrigado, professor, mais uma vez pela oportunidade. Aproveitar e agradecer aí e registrar a presença do Alex Brito, do Caiado, do Denis, né, do Rampazzo está aqui também, o Jason, o Jair Fagundes lá do Sul, o Luiz Colli, por aí vai. Uma lista grande aqui de pessoas que participaram dessa live, o Paulo Matsuoka, Paulo Dutra, o Vinícius, o Pedro Teixeira. Muito obrigado a todos aí pela presença, viu? Gente, um grande abraço para vocês. Excelente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Passando, pessoal. Parabéns.